E aí, moçada, beleza? Vamos em frente, a gente está quase terminando as atividades à distância e daqui a pouco a gente já vai estar fazendo a avaliação presencial 2, né? Terminando o semestre. Isso, por um lado é bom, né? Porque vocês estão terminando aí as disciplinas, por outro é ruim que a gente vai deixando de ter esse contato aí com mais uma turma, mas é assim mesmo. Bom, hoje a gente vai falar sobre centralização e descentralização, que é um assunto relativamente simples, mas não menos importante do seu ponto de vista de formação, né? E vocês vão perceber nessa videoaula curta, né, que eu mais uma vez estou usando o formato aqui do PowerPoint e gravando só a minha voz, que assistindo essa videoaula vocês vão ter a facilidade de fazer a atividade à distância, né? E o tipo de desenho, né, organizacional tem um impacto bem grande sobre as suas decisões, sobre as suas ações e seu funcionamento. Vamos lá. Primeira questão, né, a centralização é uma definição aí para a gente entender, é a concentração do poder e autoridade na chefia da organização, ou seja, quando a gente tem aí um chefe, um gestor que é muito centralizador, ele tem que tomar as decisões, ele tem a autoridade total aí sobre as ações organizacionais. Isso nem sempre é muito bom, né? Por quê? Porque às vezes quem concentra demais não consegue dar conta do trabalho, né? Às vezes a pessoa tem tanta atividade que ela não consegue concluir as atividades. E por outro lado, isso demonstra um pouco, na minha opinião, tá, na minha modesta opinião, demonstra um pouco insegurança, né? Seja da pessoa ou falta mesmo até de confiança na própria equipe. E a descentralização é exatamente o processo contrário à centralização, né, que é a distribuição do poder na tomada de decisões para os níveis, né, sucessivamente mais baixos na hierarquia organizacional. E é muito importante porque quando você descentraliza, não só o poder fica diluído, mas eu entendo, né, estou dizendo mais uma vez uma opinião minha particular, que as coisas andam mais rapidamente, né, elas fluem melhor e, consequentemente, o chefe vai ficar menos atarefado para pensar estrategicamente, né? Ou seja, para usar o seu tempo para algo que seja de maior importância para a organização. E aí, né, no desenho organizacional, quando a gente está tratando essas questões de centralização ou descentralização, esse desenho tem impacto, né, sobre as decisões organizacionais, ou seja, como eu disse, dependendo do modelo que o gestor adota, né, seja mais centralizado ou menos centralizado, logicamente isso tem impacto nas decisões, porque elas podem ser muito rápidas, né, se houver um maior número de ações ou de processos descentralizados, ou elas tendem a demorar um pouco mais se depender apenas de um gestor para tomar as decisões. É uma pessoa só ou poucas pessoas, consequentemente, isso tende a demorar um pouco mais. Logicamente que isso afeta, né, a estrutura básica da organização, a sua divisão do trabalho, a hierarquização, né, a departamentalização também, né, ou seja, dependendo o formato que os departamentos estão estruturados e todos os seus componentes. É o que eu disse, é um conteúdo simples, mas extremamente importante, que tem um impacto assim muito grande no funcionamento de qualquer organização, né? A gente está num curso de administração pública, logicamente, nas instituições públicas, mas se a gente pensar também nas empresas privadas, isso não é diferente de forma alguma, tá? Também o mecanismo de operação, ou seja, as regras, regulamentos, a maneira como a organização está estruturada, vocês vão perceber isso também lá nos seus manuais organizacionais, nos regulamentos que ditam, né, às vezes regimentos, enfim, que a organização utiliza na própria rotina mesmo do procedimento. Vocês vão perceber lá o desenho que ela adota e através dos manuais isso acaba sendo refletido lá na parte, vamos dizer assim, mais burocrática, né? Burocrática no sentido de regulamentação organizacional. Né?
Também, como eu disse antes, a distribuição do poder e hierarquia da autoridade para tomar decisão dentro da organização. Se a gente tiver aí uma organização onde as decisões são muito mais compartilhadas, consequentemente, esse poder, entre aspas, vai estar mais diluído, né? Agora, se nós tivermos uma organização cuja sua cultura organizacional é mais centralizadora, esse poder vai estar mais centralizado e, consequentemente, as decisões também vão estar mais centralizadas ou na mão de poucas ou até mesmo uma pessoa, né? E por fim, né, nesse aspecto aí, também a gente vai perceber essa questão da centralização ou descentralização, que o processo de integração, né, dependendo da forma como as decisões são tomadas, onde está o centro do poder, né, se é em uma ou mais pessoas, isso vai influenciar, né, os setores, as unidades, filiais, eu até coloquei entre aspas, porque você pode ter, por exemplo, uma grande cidade, você tem uma prefeitura, tem as subprefeituras, né, você tem as secretarias municipais, dependendo da instituição. Pensem no ministério, né? O ministério ele tem inúmeros postos de atendimento no Brasil todo, né, em várias cidades. Então, essas filiais que eu coloquei entre aspas, justamente isso o formato organizacional vai impactar diretamente ao trabalho que vai ser desenvolvido. Pensem só, se nós temos um processo mais centralizado, consequentemente as decisões estão muito mais próximas do topo da organização, ou seja, na diretoria, né, vamos falar assim, na cúpula, né, da organização. Então, é a centralização, as decisões são tomadas lá no alto, pensando aí no organograma. Agora, se ela tem em seu funcionamento um processo de maior descentralização, né, seja do poder ou das decisões, logicamente, né, gerentes, supervisores, até mesmo pessoas de nível operacional, elas vão ter aí algum poder de decisão, dependendo da sua atividade, do seu papel dentro da organização. Então, alguns fatores que afetam a centralização e descentralização da gestão. Primeiro, a filosofia da administração organizacional. Dependendo da instituição, ela tem toda uma filosofia de trabalho e isso impacta diretamente se ela vai ser mais ou menos centralizada. O outro é a questão do histórico de crescimento da organização. Suponhamos que uma organização ela já nasceu com várias unidades espalhadas, ela já é pensada ou de repente é planejada para ser uma organização onde o poder e as decisões são descentralizadas. Agora, se ela nasce com uma única unidade e depois ela abre outros postos de atendimento, vamos dizer assim, e aí ela tende, né, a tendência é que ela fique com as decisões mais centralizadas. Por quê? Porque isso acaba ficando arraigado na cultura organizacional, né? Esse processo de descentralização nem sempre é rápido, ele demora algum tempo. Outro aspecto é a dispersão geográfica da organização. Como eu falei antes, se você pega um ministério que tem inúmeras unidades no país todo, imaginem só se as decisões todas ficassem em Brasília. Já pensaram? Os serviços iam parar todos, né? Se as unidades regionais ou mesmo descentralizadas não tiverem nenhum poder de decisão, não tiver nenhum processo descentralizado, é o caos, né, para a instituição. Agora, se ele tem uma grande capilaridade, né, ou seja, até o desenho está aparecendo isso aí, né, tem várias unidades e essas unidades têm que ter algum poder de decisão e alguma autonomia para fazer o trabalho, né. Lógico, a partir do momento que você pensa em descentralizar, é necessário que você tenha controles eficazes. Se nós temos uma instituição muito bagunçada, né, do ponto de vista de processos e controles, o processo de descentralização fica mais difícil, porque como eu vou
confiar que isso vai funcionar se os meus controles são falhos ou são muito frágeis, né? Então, a partir do momento que você tem uma boa gestão, você tem controles eficazes, isso facilita o processo de descentralização. Também a qualidade dos administradores. Que qualidade, né? Qualidade mesmo do seu ponto de vista de formação, qualidade do seu ponto de vista de pensar que o poder não tem que ficar só com ele, né? Que esse poder ou essa decisão, esse processo decisório tem que ser compartilhado, para que você confira a organização mais agilidade, para que as pessoas ou os cidadãos eles tenham o serviço prestado de maneira muito mais rápida, né? Não depender, dependo do diretor fulano de tal e agora ele está ocupado. Isso não existe mais, né? Aliás, existe, mas não deveria existir. Tem que se mudar a mentalidade, né? Tem que se confiar nas pessoas e para que isso seja muito mais ágil e, logicamente, nós como administradores públicos, como gestores públicos, possamos aí prestar o melhor serviço à população. E também a diversidade de bens ou serviços oferecidos, né? Se a instituição tem muitos serviços oferecidos, o processo de descentralização acaba ficando um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque você precisa, como eu falei antes, de controles eficazes, para que você tenha um padrão de qualidade, né? Para que você tenha um controle da qualidade do serviço que está sendo prestado, da qualidade da informação que está sendo prestada para o cidadão. Então, como vocês viram, são vários fatores que influenciam aí a centralização, a descentralização da gestão, né? Mas não são só esses, né? Há alguns outros, mas eu peguei esses principalmente, eles constam no guia, mas não por isso, porque eu também considero os mais importantes. Na administração, as circunstâncias, né, podem afetar o nível de descentralização e centralização na tomada de decisão. Vamos pensar a Universidade Federal Fluminense, que possui vários campi, né? Tem em Volta Redonda, tem Niterói e vários outros aí, além dos polos, né, que vocês estudam nos polos. Imagine se os processos fossem todos centralizados. Seria muito difícil, né? Lógico que alguns têm que ser mesmo, né? E talvez vocês estejam pensando assim, mas muita coisa ainda é centralizada. Eu não sei, pode até ser que seja, mas às vezes é necessário que você tenha um controle, por isso que alguns ainda não são descentralizados. Mas se tudo fosse centralizado na sede, ficaria inviável, né? Então ela é uma instituição multicamp que tem obrigatoriamente que ter seus processos descentralizados. É só um exemplo, né, para vocês pensarem aí de que maneira, por exemplo, a questão da capilaridade ou a distribuição geográfica de uma instituição pública, ela afeta diretamente o processo de centralização ou descentralização. Um exemplo aqui seria um processo licitatório, né? A lei 8666 diz o seguinte: se o município tiver em estado de emergência, como no caso de catástrofes naturais, a compra, né, ou seja, o processo licitatório pode ser feito de forma descentralizada em relação à lei federal que dispõe sobre licitação pública. Então é exemplo aí que em um caso específico você pode descentralizar uma ação que seria exclusivo de um município, né? Olha só, outro aspecto também que influencia muito a centralização ou descentralização é a cultura organizacional, né? Como eu disse, de repente você trabalha numa organização que é centenária. Imaginem só, durante 100 anos, aí, quantas pessoas passaram, como os processos já foram revistos. De repente essa instituição cresceu muito, mas ela ainda mantém lá no seu cerne, né, o apego à centralização. Então é algo que às vezes demora. E a mesma forma como você tem quando você tem uma instituição que tem gestores que pensam de forma diferente. Não, a gente tem que delegar o poder de decisão para que as coisas funcionem bem. Então, isso que eu estou citando como exemplo são aspectos da cultura organizacional que vão influenciar também na centralização e descentralização. Percebem como esses aspectos influenciam no funcionamento da organização? Ou seja, parece uma coisa simples, mas como eu disse no começo, ela influencia na organização, ela influencia na prestação do serviço, né?
ela influencia na qualidade do serviço prestado para o cidadão. Porque nós, como cidadãos, a gente quer cada vez mais que tenhamos serviços de qualidade e de maneira... Então agora, olha só, vocês vão lá dar uma passadinha no guia, esse conteúdo é bem pequeno, dê mais uma passadinha, praticamente ele está aqui nessa videoaula, mas é bom vocês darem uma passada de olho, faça a atividade 4, né, o exercício 4 de 2, e vamos nos preparar aí para a avaliação presencial 2, está quase no final, daqui a pouco a gente chega ao fim, ok? Boa semana para todos e bom trabalho aí, um abraço.